Bom dia, galera. Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Presidente Rodolfo Landim dá o ok para a contratação de Gerson vindo para o Flamengo. Goleiro Rossi, do Boca, já tem todas as bases salariais e o acerto com o clube, podendo chegar ainda para a próxima temporada em janeiro. Vamos explicar todos os detalhes para vocês. Vamos falar também sobre a questão do estádio do Flamengo. A gente vai trazer para vocês o que a gente vem conversando ao longo desse período, ao longo da semana, o oferecimento da prefeitura em relação ao terreno no Parque dos Atletas como sendo mais uma opção para o Flamengo construir o seu estádio. Tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês que deixem o like. O like agora no início do vídeo é algo muito importante para nós, né? Então deixa o seu like, não custa nada, não paga nada, é de graça e você ajuda a gente na divulgação do vídeo. E se você está acompanhando a gente pela primeira vez ou já acompanhou outras vezes e não é inscrito no canal, vai o meu pedido aqui bem humilde para você, cara. Olhando aí para você nos seus olhos, não custa nada. Você vai clicar nesse botão aqui vermelho, inscrevendo-se no nosso canal, acionando o sininho da notificação, pois assim você fica por dentro das informações do nosso Flamengo e também ajuda a gente a chegar à nossa marca de 100 mil inscritos, que é o nosso grande sonho. Posso contar com você? Aliás, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti, vamos que vamos. Aproveitando e dizendo para vocês que hoje teremos um jogo do Flamengo, cara. As pessoas até esquecem que hoje tem jogo do Flamengo. Juventude e Flamengo às 21h30. E eu queria fazer um convite a você que está aí do outro lado. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e baixe o aplicativo da Dali. Você vai poder acompanhar o jogo do Flamengo na televisão e escutando a nossa narração, a transmissão do meu amigo Léo Narraflá, que é uma transmissão profissional, e eu nos comentários, além de você ver as nossas reações, o react, a gente vai ficar ao vivo comentando, batendo um papo, lendo vocês. É uma interação total na Dali. É uma ferramenta muito legal de assistir jogos do Flamengo, eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é o convite. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, é de graça, não paga nada. Vou contar com vocês, hein? Galera, a história do Gerson, né? Ela começou, muita gente me ligando, perguntando, falando, pô, Fábio, você comentou sobre esse assunto já há algum tempo e tal, você vinha trazendo essas informações e muito confiante sempre sobre a contratação do Gerson. E aí eu mostro para vocês o seguinte, eu fiz um passeio no dia 16/10, né? Um passeio com um casal de amigos meus e minha família, e nesse passeio esse casal tinha convidado também uma pessoa que, coincidentemente, eu reconheci, né, de vista, assim, falei, conheço. Não lembrava da onde, obviamente, uma figura conhecida, e essa pessoa era um familiar do Gerson, né? E na ocasião eu fiz esse vídeo que está na tela para vocês, inclusive está no canal. No dia seguinte, dia 17 de outubro, esse vídeo foi ao ar, exatamente no horário que está sendo de hoje, 7h30 da manhã. E o vídeo consistia no seguinte, Gerson está triste, exclusivo. Gerson diz que está triste na França. Dia 17 de outubro, hein? Olha há quanto tempo isso, dia 17 de outubro. Eu me lembro que eu relutei em fazer esse vídeo, porque na ocasião, o Flamengo 2 dias depois ia jogar uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians. Eu falei, cara, vou cogitar a contratação do Gerson 2 dias antes de uma final. É contra o que eu penso, o que eu entendo, porque eu acho que pode prejudicar o Flamengo. Ganhou uma repercussão na época, todo mundo falando. Claro que muitos não deram crédito nesse sentido, por quê? Porque muita gente falava assim, qual é a fonte? Quem é que falou isso e tal? Da onde? O Gerson falou, mas falou aonde? Muitos não deram crédito, não acreditaram. No entanto, depois veio a resposta, né? Dia 24 de outubro, ou seja, 5 dias depois, o pai do Gerson confirmou o nosso vídeo e disse que o Gerson queria sair. Inclusive disse na mídia, né? E aí eu realmente pude confirmar tudo aquilo que eu falei. Muita gente veio, falou, pô, bem que você falou e tal. Ele botou na mídia dizendo que o técnico, né, estava contra ele, aquela coisa toda, e que ele iria sair. O que me falou a pessoa nesse dia 16 de outubro, né, quando eu fiz o vídeo, está tudo explicado lá no vídeo, vocês que forem assistir o vídeo, vocês vão entender. Eu falei porque essa pessoa disse que o Gerson ligou para ele
quando saiu a convocação para a seleção brasileira, para os 2 amistosos restantes da seleção, antes da Copa. Esses 2 amistosos, se eu não me engano, foram contra times africanos, uma coisa assim. Quando o Everton Ribeiro foi convocado, depois de muito tempo, mais de um ano sem ser convocado, ele foi convocado, e o Pedro foi convocado pela primeira vez. Então, nessa convocação, o Gerson tinha expectativa de ir, né? Porque o Gerson ele era convocado há um ano atrás. Quando ele estava saindo do Flamengo no início da temporada dele pelo Olympique, ele estava sendo convocado, foi convocado algumas vezes e tal, então ele imaginava que uma última chance poderia acontecer. E como não veio a convocação, ele chorou. A pessoa disse para a gente, né, para mim e para as pessoas que estavam comigo, que ele chorou e disse que ali encerrava um sonho dele ir para a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo, porque aquela ali para ele era uma, né, se ele não foi convocado ali, ele não seria na lista final que saiu anteontem, né? E ali ele ficou realmente muito triste e ele disse para essa pessoa que queria sair do Olympique, que ele não queria mais ficar lá, porque esse senhor, ele se referia ao treinador, né, que barrou ele e o Payet, que foram os principais jogadores do Olympique no ano passado, o treinador simplesmente barrou. E ele se referiu ao treinador como: esse senhor enterrou o meu sonho de ir para a Copa do Mundo, eu quero sair daqui. Então ele falou para essa pessoa, e a partir dali, essa pessoa começou, né, levou a situação para o Flamengo e começaram a negociar. O Flamengo, no primeiro momento, disse que, e agora que a gente está apurando as informações também, que não abriria, obviamente, negociações antes das finais, mas queria consultar e tal, e chegou a dizer para essa pessoa o quanto o Flamengo poderia pagar para tê-lo, né? Enfim, e aí começou toda essa situação e que culminou ontem numa reunião que houve antes da viagem da delegação do Flamengo, em que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu o ok. Ele disse: até esse valor X podemos ir e podemos contratar o Coringa Gerson de volta para o Flamengo. O Flamengo detém 20% dos direitos econômicos do jogador, quer dizer, o Olympique de Marselha não tem os 100%. É claro que a gente sabe que o Olympique quer na casa dos 20 milhões de euros, mas esses 20 milhões de euros, ele não está composto do valor que o Flamengo tem que pagar ao Olympique. Esse valor é o total pelos 100% do Gerson. É quanto o Olympique entende que o Gerson vale hoje, 20 milhões de euros. Pelo menos a nossa fonte nos garantiu isso. Só que tem algumas situações, algumas considerações que eu vou mostrar para vocês detalhadamente agora. O Olympique, ele deve ainda 3 parcelas do Gerson, né, para o Flamengo. Eles têm que pagar 3 milhões de euros até o dia 15/7 de 2023. A primeira é uma das parcelas, ou seja, 3 milhões de euros até o meado do próximo ano. Eles têm que pagar 2,5 milhões de euros até o dia 15/7 de 2024, ou seja, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, né? E eles têm que pagar mais 1 milhão de euros até o dia 15/7 de 2026, quer dizer, daqui a, né, estamos em 22, 23, 24, 25, 26. Então, assim, eles têm ainda 3 parcelas a pagar do Gerson. E tem mais uma situação, me garantiu essa fonte. Eles têm que pagar ainda uma parcela dos gatilhos que não foi paga. O Gerson atingiu todos os gatilhos, eles pagaram 25 milhões de euros, mas tendo algumas questões de performance, o Flamengo receberia mais um determinado valor, que, segundo essa fonte, é mais ou menos em torno de 4 milhões de euros. E esses gatilhos seriam convocações para seleções, para a seleção, e ele foi convocado estando no Olympique, classificação do Olympique para a Champions League e se classificou, ele jogar na Champions League desse ano, minutagem em campo, quer dizer, número de participações, e o Gerson também atingiu, quer dizer, ele atingiu todos os gatilhos, que dava mais ou menos em torno de 4 milhões de euros. Então, no total, se você colocar na ponta do lápis, o Flamengo tem ainda a receber do Olympique mais ou menos algo em torno de 10,5 milhões de euros, computando todas essas 3 parcelas e mais essa dos gatilhos. Então, assim, e isso, o Flamengo ainda detém 20% dos direitos. Segundo essa fonte que consultei ontem à noite, ele disse o seguinte: não há nada acertado ainda. O Flamengo nem entrou na questão dos valores, uma proposta oficial com o valor que poderia oferecer. Portanto, ainda não tem previsão para o Gerson, segundo a fonte nos garantiu, vir para o Rio de Janeiro, desembarcar aqui no Rio
ainda é cedo para falar sobre isso, não se cogita essa possibilidade, porque a negociação deve se estender ainda. Mas todas as partes estão extremamente otimistas. O Gerson quer demais jogar no Flamengo, ele não quer nem ouvir outras propostas, ele entende que é uma oportunidade de ser campeão mundial pelo Flamengo e fazer história com o time de coração dele, né? E ele pediu, conclui essa operação, eu quero jogar no Flamengo. Então vale muito a vontade do jogador nesse momento e o desejo do Flamengo ter como prioridade a contratação de um jogador de meio campo que atue pelo lado esquerdo, né? João Gomes, todos sabem que será negociado, se não for nessa janela agora do início do ano, vai ser no meio do ano, isso é certo, possivelmente será no meio do ano, né? Que é a janela principal europeia, e o Flamengo precisa desse jogador para repor, não tem, né? E não pode perder essa oportunidade de trazer o nosso Coringa, o nosso Gerson. Eu queria perguntar a você, o Gerson é a contratação que você acha que se encaixa perfeitamente naquilo que o Flamengo precisa? Você gostou da possibilidade e dessa grande chance que deve se concretizar da contratação do meia Gerson? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. Agustín Rossi, né, o goleiro do Boca Juniors, informações dão conta de que já está tudo acertado. Mais uma vez falamos com a fonte nossa ontem e que disse que tem uma reunião marcada para a próxima semana na qual o Flamengo vai fazer uma proposta oficial para o Boca Juniors para liberar o jogador no início do ano, né, já que o Flamengo vai realmente assinar um pré-contrato com o jogador no dia 1º de janeiro. Então, se o Boca ficar resistente e não quiser liberar antes com a proposta que o Flamengo vai fazer, o jogador virá no meio do ano, ponto final. Agora, o Flamengo entende que com essa reunião com os empresários dele, apenas para poder formularem juntos uma proposta, o Boca Juniors deve aceitar e deve liberar o jogador. Será mais um reforço para o Flamengo e o Flamengo precisa realmente de um goleiro. Então, o Flamengo tendo aí muito próximas as contratações do meia Gerson e do goleiro Rossi vindo do Boca Juniors, um baita goleiro, né? Eu, pelo menos, penso que vai ser uma contratação muito importante de peso para o Flamengo. Queria ouvir a opinião de vocês. Em relação ao terreno da prefeitura, né, as fontes ligadas ao Flamengo garantem que realmente houve o oferecimento. No entanto, nesse momento, o Landim ainda trabalha com a possibilidade do gasômetro. Ele vai esgotar todas as negociações, está vendo ainda algumas situações de viabilidade da região, assim como também existe um estudo de viabilidade do terreno oferecido pela prefeitura e de mais 2 terrenos. O Flamengo já prepara estudos de viabilidade em outros locais também, para que não dê certo lá no gasômetro, tem o do Parque dos Atletas e parece ter mais 2 também que ele faz e projeta um estudo de viabilidade. O Flamengo ainda trabalha com a possibilidade do estádio ser no gasômetro, no entanto, a diretoria está consciente da dificuldade e de que está cada dia mais difícil a negociação com a Caixa Econômica, haja vista que vai mudar a presidente da Caixa, né? E também ainda tem que tirar esse potencial construtivo, né? Dali passar para um outro local, isso demanda mais ou menos uns 4 meses para acontecer e tal, a questão da despoluição. Então, é um terreno complexo, né? Que demoraria muito para o início das obras, caso o Flamengo consiga comprar realmente esse terreno. Enfim, o importante é o Flamengo ter realmente na manga várias outras opções, porque até mesmo o poder de barganha aumenta para poder negociar com a Caixa ou com outros locais que o Flamengo esteja negociando e possivelmente em sigilo, que a gente não saiba ainda. Esse terreno na qual eu citei, ele tem 150 mil metros quadrados, o terreno no Parque dos Atletas. E, curiosamente, ontem na live, um amigo perguntou qual é o tamanho do complexo esportivo do Maracanã. E olha só, rapaz, curioso isso, hein? O Maracanã tem... Olha só, vou mostrar para vocês quantos metros tem o Maracanã. Olha isso, 147 mil metros quadrados. Quer dizer, o terreno, que muita gente fala, e tal, ali é pequeno, parece não ser grande e tal. Pô, tem 150 mil metros quadrados. É maior até do que o Maracanã, que sabemos que o Maracanã já foi um estádio construído para 200 mil pessoas. Então, era um estádio que foi construído para 200 mil pessoas, que era a capacidade do Maracanã, numa área de 147 mil metros quadrados. Ou seja, ali cabem realmente mais de 100 mil. Isso aí é ponto pacífico. Você vê até pelo tamanho, pela metragem do terreno do Maracanã. E, curiosamente, é praticamente o mesmo tamanho e que cabe também ali o mesmo tamanho. Galera, muito obrigado a todos pelo carinho. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e aceite o nosso convite. Assiste o jogo com a gente na Dali hoje à noite. Vai ser
muito legal. Eu conto com vocês. Se inscreve aqui, vem com a gente. Um grande abraço a todos. Ótima quarta-feira.